Oi, gente! Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Está começando mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. E, gente, o assunto de hoje tem tudo a ver com o nome desse podcast, A Vida é Delas. Aliás, todos os assuntos que passam por aqui, convidadas também muito especiais, mas esse assunto, de fato, trabalha, incentiva, estimula o protagonismo feminino e ajuda no empoderamento de mulheres que sofrem de violência doméstica ou que já sofreram. Eu estou falando do projeto O Que Não Nos Disseram, que é um projeto, inclusive, que é referência hoje, não só aqui no nosso estado, mas em todo o país, e que trabalha justamente isso, o enfrentamento às mais diversas violências contra a mulher. Então, a partir de agora, vamos conhecer a essência desse projeto, histórias de mulheres que romperam o ciclo da violência e também histórias de mulheres que ajudam a colocar esse projeto de fato em prática. Então vamos lá? Mais um podcast, A Vida é Delas. Então, eu já quero apresentar as nossas convidadas de hoje do podcast A Vida é Delas. Eu tenho aqui Andressa Meirelles, jornalista, fundadora e diretora executiva do projeto O Que Não Nos Disseram. Temos também Vera Santiago, professora, doutora e coordenadora de acessibilidade do projeto. E Muriel Damasceno também, que é gerente de produtos e foi fotografada na primeira edição da exposição do projeto. Gente, queria dizer primeiro que eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu falei, esse assunto, né? O projeto tem tudo a ver com o nome do podcast. Então, quando eu fui pesquisar sobre o projeto Que Não Nos Disseram, eu fiquei completamente encantada. E olha que eu nem comecei a entrevistar vocês ainda. E os bastidores, antes da gravação também, eu disse, gente, vamos deixar pra gravação. Porque assim, as coisas fluem naturalmente. Eu tô muito feliz, sintam-se à vontade. E é um tema muito difícil da gente tratar, muito delicado. Mas eu tenho certeza que será tratado com muita responsabilidade e, acima de tudo, com muita informação, porque é com informação que a gente empodera mulheres e enfrenta o preconceito também, né, que muitas mulheres enfrentam por terem sido vítimas da violência doméstica. Então, quero começar do início. Andressa, o que não nos disseram? Eu não sei, eu tô perguntando isso até hoje pra todo mundo. Eu acho que a Marina tá aqui também com a gente. Eu olhei pra Marina aqui, porque é uma pergunta que eu faço genuinamente pra todo mundo que tá conosco. O que não nos disseram, né? Não é o que não disseram a Andressa. Porque senão seria o que não me disseram por Andressa, eu escreveria um livro, que é o que me cabe, né? O que não me disseram, eu posso talvez contar por mim, mas falar o que não nos disseram seria de uma arrogância, de uma prepotência e de uma irresponsabilidade sem tamanho. Então, na verdade, o que não nos disseram é uma convocação. Está escrito nessa camisa desse ano, né? É uma convocação, é um convite para que a gente conte junto. O que não nos disseram a respeito desse tema, que, como você falou, é tão difícil de ser conversado. A gente conversa, às vezes, tantas vezes da mesma maneira, né? E aí virou essa questão de, peraí, eu sofri violência, né, como tantas mulheres, e um monte de coisa que eu estava vivendo ali não me disseram. E aí eu fico com a sensação de, peraí, não me falaram sobre isso aqui, não me disseram que era assim, não me disseram que era muito mais difícil sair do que eu imaginava. E aí eu fui conversar com outras mulheres que também sofreram violência. E eu falei, opa, peraí, tem muita coisa que não nos disseram. E a gente começou a conversar com muita gente a respeito do assunto. Então, Thaís, eu não sei o que não nos disseram, porque é um problema que não foi resolvido até hoje. E enquanto não tiver solução, no sentido de a gente poder estar seguras, né, quanto mulheres, a gente vai continuar perguntando o que é que não estão nos falando, né, a respeito desse assunto que não se encerra. E não se encerra porque acontece o tempo todo ainda. E foi assim que nasceu o projeto? Foi. Em 2000 e... O projeto foi lançado em 2020. Pela falta justamente de informação, de, poxa, não me disseram isso, não me disseram aquilo. E aí, da tua história, da tua vivência, você decidiu lançar o projeto, foi isso? Da minha vivência, eu acho que eu decidi tentar me encontrar, sabe? Não foi uma coisa de, porque eu vivi, existe muito, eu acho que um equívoco hoje em dia porque eu vivi, eu tenho o direito de me expressar. Porque eu vivi, eu tenho o direito de falar a respeito. Mas porque eu vivi, para eu fazer um projeto, eu tinha que estudar. Né? Porque eu vivi, para eu fazer um projeto, eu tinha que ouvir mulheres antes de qualquer coisa, né? E paralelo a qualquer coisa, porque é um processo que não para.
Eu tô olhando para a Vera, olhando para a Muriel aqui, e são mulheres que estão comigo há muito tempo, e a gente está o tempo todo ouvindo mulheres e ouvindo histórias. Então, eu passei por aquilo, e eu lembro, Thaís, de me ver nesse lugar de por que eu sou? Porque as histórias que contam a respeito de violência geralmente são assim. Ela sofreu violência porque ela via isso na casa e ela, sei lá, o pai bateu na mãe e aí, por ela ter vivido isso, de alguma maneira foi por isso que ela não conseguiu sair. Essa não era a minha história. Porque ela dependia financeiramente desse homem, ela não conseguiu sair. Essa também não era a minha história. Peraí. Ela não sabia que ela tinha direito, né, à denúncia. Essa também não era a minha história. Então, o que eu era? Eu me sentia a mais fraca das criaturas, porque eu não tinha um contexto desse para poder dizer, eu passei por isso, permaneci nisso durante um tempo por causa dessa situação, então eu não sou nada. E aí eu falei, gente, passei muito tempo sem querer ver as pessoas, porque eu pensava, lembra de Andressa? Andressa que fala muito, Andressa que é baiana, Andressa que brilha o olho quando, sei lá, quando tá feliz, sofreu violência. Sabe? Sim. Ai, menina. Ai, foi mesmo. E aí, quando eu me encontrar, aquele olhar de pena. Sabe? E a minha história inteira de vida ia ser reduzida ao que aconteceu. A vida é minha. O que me aconteceu é um trecho da minha história, mas não é a minha história completa. E aí eu falei, eu preciso conhecer outras mulheres que também passaram por isso. E umas colegas da gente de faculdade falaram, lembra de Lara? Eu falei, claro que eu lembro de Lara. Ela fez, Lara também passou por isso. Eu falei, não, Lara não. Lara era... Um beijo, amiga! É que Lara, né, é amiga da gente, é minha amiga há mais tempo. E toda vez eu conto essa história, porque foi o começo. Eu falei, Lara não, Lara era a menina mais braba da faculdade, Thaís. Aquela que o professor falava A, ela falava 2A. Um rapaz falava uma coisa errada, ela falava 3 coisas erradas. Não engolia sapo de ninguém. Eu falei, não, Lara não. Porque o que eu entendia? Ou você tinha um contexto de eu não consigo romper, né, a violência, sair dessa relação, porque eu estou dependendo financeiramente, porque eu já vi isso na minha família, de alguma maneira eu me acostumei, porque esse é o meu repertório a respeito, né, dos relacionamentos, ou então porque você é uma pessoa fraca que nem eu, me sentia mais fraca das criaturas. Né? O perfil. Né? Aí vinha Lara. Tinha nada a ver super bem resolvida, incrível, forte. Eu falei, não, Lara não. Lara passou pelas mesmas coisas. Esse, não é? Nós que trabalhamos na acessibilidade e ouvimos muitas vezes os depoimentos, foi, digamos assim, o mais impactante, que nenhuma mulher era fraca. Eram mulheres fortes. Eram 16 mulheres fortes. Então, essa pressuposição caiu, né, por água abaixo. E nós tivemos que recomeçar, não é? Tanto os homens quanto as mulheres, né? Porque é uma pressuposição de que a mulher que sofre violência é uma mulher fraca, que não tem coragem de sair, que vive daquele jeito por várias e várias questões. Uma outra coisa que nós aprendemos também foi sobre a Lei Maria da Penha, que a gente só escuta a história da Maria da Penha e por que a lei, não é? Mas a lei, né, ela define os vários tipos de violência, inclusive de mulheres que nunca sofreram violência física. Isso, porque as pessoas pensam logo que violência doméstica é aquela violência física, ou então a violência sexual. Exato. Mas tem vários, a lei diz isso, né? Estabelece que a violência pode ser patrimonial, moral, psicológica, física, sexual. Estou esquecendo de alguma? E ela ainda coloca entre outras. E entre outras. Esse entre outras é importante. A gente ainda está aprendendo a nomear o que é violência. O que não nos disseram. A gente diz no projeto que nos disseram que violência contra a mulher é crime, mas não nos disseram o que é violência. Se eu, quanto mulher, estou sofrendo violência, mas eu não sei o que é violência, eu não consigo sair, eu não consigo romper, eu não consigo denunciar, porque eu não sei que eu estou sofrendo violência. E partindo para um processo de educação social que muito move o projeto, se esse homem, e digo homem porque a maior parte dos casos de violência doméstica contra mulheres, a maior parte desses casos é cometida por homens. Se esse homem autor de violência também não entende o que é violência, não tem como ele parar de agir. Quem tem o poder de encerrar a violência é quem comete. Se a gente tem homens, né, o tempo inteiro agindo em violência contra mulheres, e é claro que essa é uma frase, né, generalista diante desse quadro,
Não são todos os homens, né? Mulheres também cometem, mas quando a gente tem homens e uma estrutura que move homens para agir em violência contra mulheres, quando a gente fala disso, a gente precisa alcançar o homem também. Então, pensar tudo isso foi o grande desafio do que não nos disseram. Foi o grande desafio de chegar para essas mulheres e falarem, vocês topam contar a história? E alguém perguntou lá no começo, tipo, e a gente vai fotografar vocês. As fotografias são enormes, Thaís. E como é? Eu fico de costas, eu abaixo o rosto. Eu falei, Vai mostrar não. só um detalhe, só a mão, só... Não, vai mostrar a mulher mesmo. E vamos apresentar a Muriel, então? Por Vamos favor. trazer a Muriel para essa conversa, porque quando a gente estava conversando antes da gravação, a Andressa falou, Muriel, ela fala, ela é isso, ela é forte. Muriel, Andressa, me ajuda a apresentar a Muriel, tá desde Ai, o meu começo Deus, eu do vou me projeto. emocionar. Muriel é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Eu conheço um monte de mulher forte, né? Ai, chore não. Não, chora sim. Pode chorar aqui, pode. Muriel foi um encontro para a vida. Foi uma mulher que chegou e falou, eu quero participar. Muriel me emociona muito, porque Muriel passou por muitas coisas com as quais eu me identifico que eu também passei. Passou por situações que eu nunca passei, mas decidiu, de uma maneira muito didática, para que outras mulheres não sofram, né? E se estiverem sofrendo, possam sair também, contar essa história com um sorriso no rosto. Ela tá sempre, sabe? Ela tá sempre com esse sorriso no rosto. E foi muita dor. Mas eu conheci Muriel através da Defensoria Pública. Sim. E foi muito, na época, foi muito, muito bom em todos os aspectos conhecer Muriel. Saber que Muriel foi bem acolhida pela Defensoria Pública. Sim. Né? Que tudo deu certo depois que tudo deu muito errado. E continua dando certo. Continua dando certo. Então, Muriel, conta um pouquinho da tua história pra gente. Claro. Antes eu quero fazer um agradecimento. Na hora. Ontem eu estava conversando com meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? E a gente estava conversando sobre questões do Enem. E saiu uma questão sobre o regime talibã. Falando que juízas precisam se esconder porque prenderam homens e tudo. E eu hoje sou muito grata por ser brasileira, por estar inserida dentro de uma sociedade que, a duras penas, conquista todos os dias direitos nossos. Então, parece que não, mas a gente vivencia isso toda hora. Na hora que eu li aquela questão, aquilo mexeu muito comigo, porque a realidade que eu vivo hoje, ter sido acolhida pela Úrsula, né, dentro da Defensoria Pública, eu de verdade fui acolhida no momento mais difícil da minha vida, que eu não tinha condição financeira, que eu não tinha e outra coisa, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, então eu não queria que ninguém me desse nada. Eu queria que tudo fosse conquistado com o que eu tivesse de direito. Eu não tenho direito? Eu tenho direito? Pois então eu vou dormir lá e vou conseguir um advogado para mim. Eu não tenho direito? Pois então a psicóloga vai me ajudar. Eu não tenho direito? Essas pessoas, elas foram além do direito. Elas me acolheram. Então, se eu não perdi os meus filhos judicialmente, foi porque a psicóloga abriu o processo e disse: ele está entrando com um pedido de guarda, tu precisa se mexer, faz alguma coisa. E eu estava dentro desse processo, que não é um processo romântico, eu sempre digo a mesma coisa. A gente passa por esse processo, mas a gente tem que lembrar que outras mulheres morrem. Isso. Outras pessoas não têm... E isso não é para parar. Eu não estou falando isso para a gente parar de fazer o que a gente está fazendo. Não, a gente tem que continuar fazendo. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas correm risco. E que isso aparece todo dia nos jornais. A sociedade diz muito. Denuncia a mulher. Denuncia, a própria mídia diz. Procura a delegacia, denuncie. Sim. Mas não é fácil para todas. Não. A realidade de cada um é muito única. Eu acho que não é fácil para ninguém. Aí é mais difícil ainda, né, para mulheres diferentes, porque são mulheres plurais. Exatamente. Né? Tem aquela mulher que na cidade não tem uma unidade de acolhimento próprio. E quem mora na zona rural hoje? Exatamente. Eu aquela moro mulher aqui, que a mas própria tem gente família que não aceita a separação. Exatamente. Então são várias questões, vários fatores que mostram que a denúncia não é tão fácil Daí assim. a importância do projeto. Não é? Porque teve, na equipe de acessibilidade, uma surda. Ela veio para fazer a tradução em língua de sinais, né? E ela, quando ouviu o projeto, as coisas que ela tinha que traduzir, ela quis participar. Então, foi, assim, importantíssimo para ela. Como profissional, é uma professora também,
como profissional, e aí que ela viu que ela podia denunciar, né? Ela como surda, e ela viu a importância também de ela como surda, as dificuldades que ela teve para poder, com Muriel, a questão da guarda da filha, o agressor também era surdo, e por isso ele era bastante, digamos assim, acolhido, e ela quis dizer para as outras surdas que é possível, né? E assim vários problemas e questões que estavam com ela, né? Foram resolvidas, né? Ouvindo mais 15 depoimentos e as diferentes situações da violência doméstica, tanto que no dia da abertura ela disse: Vera, eu estou conseguindo dormir. Eu fiquei tão feliz, né? Então é a questão do projeto, né? A experiência de outras mulheres e saber, né, o que é. Então, a experiência da Muriel pode servir para várias outras pessoas, né, disse, eu nem vou na defensoria pública. Quer dizer, não, Isso. eu fui acolhida pela psicóloga, né? Eu acho que é muito importante, né, essa fala da Muriel. E exatamente por isso que eu sou grata. Porque eu sei que existem outras mulheres que vivem essa realidade e que não tiveram a mesma sorte ou que não foram acolhidas no mesmo formato. Mulheres que participaram junto do projeto Isso. com a gente não viveram isso. Então, dentro desse processo, também tinha coisa, tem uma facilidade para falar, então sempre me chamava para dar alguma entrevista, alguma coisa. Por quê? Porque o meu processo, ele passou do início ao fim por tudo o que a justiça tinha naquele momento para oferecer. Então, teve boletim de ocorrência, medida protetiva, prisão, depois tornozeleira eletrônica. Todo esse processo, ele existiu. Ele foi necessário. Ele aconteceu. E hoje eu estou aqui para contar a história. Então, para quem participava daquele processo junto comigo, era tipo assim, olha, então isso aqui não é só no papel, funciona, tá vendo? Ó, deu certo com a Muriel, tá vendo? Ela passou por todo esse processo, ela tá vivendo a vida dela, e hoje, o que eu tenho para dizer hoje para essas pessoas que estão dentro do projeto com a gente, que a gente vai nos lugares, fala, dá depoimento? Andressa dá a vida por essa causa, e eu sou muito grata por ela, né? Existir e ter essa dedicação. Eu não consigo estar nesse nível de Andressa, não, viu? Eu dou só a minha fala mesmo. Mas é muito. Olha, Já é muito. eu tô emocionada. Mas olha só, ela falou assim, Andressa dá a vida. Aí eu tava olhando pra ela. Eu recuperei a vida, Thaís, quando eu comecei a... Ai. É a parte que eu me emociono toda vez. Eu vou ter que Quando eu pedir pra falo produção de agora, encontro. mais do que água, porque é importante a gente beber, mas tem que ter uma caixinha aqui com lenço. É sério, toda vida que termina o podcast, eu digo assim, um episódio, eu digo assim, eu preciso providenciar uma caixinha de lenço aqui. A gente chora, a gente É ri, a um gente item mistura. necessário. Porque a verdade é que Enquanto nós ela não se somos... recupera, né? Que é essa parte do projeto. A Andressa fez documentários com as mulheres, da Muriel foi um, né? Então, nós precisamos, a gente, para poder começar a trabalhar nas audiodescrições, trabalhar na construção das peças táteis, né? Foi o documentário da Muriel, a Muriel contando a história, né? E a história da foto e de várias coisas, e até onde ela chegou, nos ajudou muito a entender o projeto, né? Eu acho que a entender o que era o projeto, né? Agora, E o que é fale. o projeto? Porque a gente fala... A gente tá aqui conversando a gente tá sobre aqui várias coisas conversando. como se todo mundo que estivesse aqui já O pessoal deve conhecesse estar assim, que não nos gente. disseram. Porque a gente pensa logo na exposição, que Isso. é belíssima, mas o projeto vai mais do que isso, né? Vai. Vai além disso. O projeto nasceu com a exposição. Então, eu vou tentar organizar isso, mas eu vou puxar esse link do que Muriel falou. Andressa entrega a vida para o projeto, né? E eu consegui me recompor para poder falar isso sem chorar horrores. Mas, Thaís, antes do projeto, eu não sabia mais quem eu era. Porque foi esse lugar de, gente, eu passei por isso, quem sou eu? Né? Como assim? Eu passei por isso? Eu permaneci depois que eu passei a primeira vez por isso? Por quê? E, enfim, eu fui para terapia, depois eu tive acolhimento da minha família, eu tive acolhimento de advogados, eu tive, né, todos esses que a gente fala, né, desses privilégios de acolhimento que, na verdade, deveriam ser direito garantido para qualquer pessoa.
E eu sei que não é. O direito garantido ao acesso tanto à justiça quanto ao acolhimento. O direito de a gente poder ser acolhido, né, amado, colocado no colo, porque dói. Não é uma coisa assim, a gente não está falando de uma... Olha só, quando a gente fala de uma violência cometida no meio da rua, isso dói profundamente num lugar. Quando a gente fala de uma violência que ocorre, né, em ambiente doméstico e familiar, eu não vou dizer que dói mais, mas dói em outro lugar. E um lugar que às vezes é difícil dar nome, porque a gente está falando de contexto de vínculo afetivo. Então, eu já não sabia mais quem eu era, eu comecei a conhecer mulheres, ela falou, Andressa, dá vida pra... Eu dou só a minha fala. Mas foi através de falas assim que eu falei, peraí, se eu tô vendo uma mulher linda na minha frente desse jeito, e ela passou por tudo isso, e essa mulher... Eu tô olhando pra Muriel, ela é forte. Eu olho pra Lara, Lara é linda. Eu olho pra Dona Salete, meu Deus, eu me reconheço na história de Dona Salete. Peraí, se eu tô olhando pra mulheres que foram vítimas de violência e tô vendo mulheres... Eu consigo olhar para mim assim novamente e falar, opa, você é Andressa, né? Quem você é? E aí eu pude olhar para mim novamente porque eu conheci mulheres que estavam me dando o privilégio de conhecer suas histórias. Então, não tem essa história de eu dou a vida e você dá a fala, não, porque é tudo junto, a gente está entregando o que a gente pode. E isso virou... uma questão de propósito. Então, o que é o que não nos disseram? Eu não sei definir o que não nos disseram até hoje, Thaís. São 5 anos de projeto, meu povo. Eu não sei definir. Por quê? Porque faz eu vou te dizer o que fotografia. O que é a fotografia, na verdade? Mas é porque o que não nos projeto, disseram, ela está falando sobre isso, né? Não é só a exposição. Então, sim, a gente lança o projeto com a exposição, que essa exposição, na primeira edição, são fotografias gigantes e o áudio das mulheres que sofreram violência, a vida delas. Não tem como eu chegar e falar, eu vou te contar o que Muriel passou. Porque a partir do momento que eu conto o que Muriel passou, esse é um processo em que eu escolho as palavras, em que eu digo como eu vejo a história de Muriel. A vida é dela. Então, no projeto, tem a fotografia linda de Muriel e do lado tem um fone de ouvido. Conheça a história dessa foto. Quando você pega o fone, você ouve a voz de Muriel. E aí, nesse processo, como a gente lançou... O projeto veio a convite da OAB na época. Andressa, vamos lançar o projeto oficialmente? Eu digo, vamos. Daqui a 20 dias eu digo, vamos. Como? Eu digo, não sei. A gente foi tentar fazer a primeira edição, lançamos, veio a pandemia, a gente não teve tempo de fazer aquilo que era o desejo desde o início. Acessibilizar. Não somente as fotografias, a discussão. Então, a gente vem com a segunda edição em março de 2022, pós-pandemia, com o lançamento mais completo disso que seria a exposição que não nos disseram. Além da fotografia, além do depoimento dessa mulher, a gente veio com audiodescrição, que foi assim que eu conheci Vera para a vida inteira, veio com a fotografia tátil, foi assim que eu conheci Roberto, vem com a interpretação em libras, legendagem para surdos e ensurdecidos, tentando promover um debate mais democrático a respeito do assunto. E para você ver como é que isso não fica só no discurso. Kátia, nossa professora, surda, ela coordenando a tradução de português para Libras, se percebeu também como essa mulher que sofreu muita coisa, decidiu ser também fotografada no projeto, e aí ela foi fotografada, o depoimento dela em áudio, né, porque ela não é oralizada, vem depoimento de Kátia por Mariana, traduzido de Libras para português. E aí Mariana fala em português o que Kátia contou em Libras. Ok. Passa 10 dias da exposição. Várias mulheres surdas entrando em contato com ela para dizer eu também sofri violência. E a gente geralmente tem acesso à Lei Maria da Penha em Libras. Mas a gente não tem acesso ao depoimento de uma outra mulher em Libras. Porque passa no jornal? Não tá. Acessibilizado. Tem no máximo aquela legenda que está ali acontecendo, que às vezes para uma pessoa surda a legenda não foi suficiente. Quando tem alguém interpretando em Libras e contando o que aquela pessoa passou, uma outra mulher está em contato com aquela história. E ela faz, opa, peraí, eu também passei por isso. Então houve várias mulheres surdas falando do Brasil inteiro. É importante também porque a exposição foi para o fórum. Clóvis Bevilacqua, né, o nome do fórum. E o depoimento da Kátia, a história da Kátia,
pegou fundo, porque a Kátia precisou, ela estava em outro estado, precisou vir para cá e uma intérprete ir com ela para ela, porque não tinha um intérprete, não tinha esse tipo de acolhimento, né, eu acho que ela foi para a delegacia mesmo, foi o primeiro lugar que ela foi. Então, há necessidade, né, principalmente na delegacia da mulher, né, de ter um intérprete de Libras, porque Kátia precisou levar. Então, isso calou fundo lá no Ministério Público, né, nas advogadas, que é por isso que nós fomos lá, quem estava no comando eram mulheres, né, e eu acho que isso foi importante. E muitas histórias surgiram nesse processo de Isso. acessibilização. Muitas histórias você estava me contando antes, né? Muitas De histórias. mulheres que acabaram descobrindo, né? Que realmente sofriam. Sofrido A violência. equipe da gente, A né? própria equipe, né? Foram mais de 70 Como pessoas. foi Quem isso? fez a contextualização foi uma mulher com deficiência visual, né, que pelos depoimentos viu que tinha sofrido, né, foi as vozes, né, porque quando eu conheci a Andressa, porque o processo, vocês escrevem um roteiro e faz a locução. A gente tinha feito uma exposição de fotografia feita por cegos, foi a primeira desse projeto com a audiodescrição e peça tátil. E aí eu disse, não, Andressa, como é que vai ser essa que tem o depoimento das mulheres, né? Eu disse, então a gente coloca uma atriz e depois ela disse, não, de jeito nenhum. Eu tenho compromisso com essas mulheres de a voz delas sair, né? Então, Na Ponta dos Dedos, que foi a primeira exposição, a questão da locução foi a última coisa, né, que a gente pensou. Nessa foi a primeira, né? Como é que essas vozes vão sair? Então, acabou sendo a voz, primeiro, a voz das mulheres, da acessibilização da exposição, né? Primeiro, a voz da pessoa com deficiência visual, o depoimento das mulheres, e depois a nossa voz, cuja locutora também, não é, com o projeto, viu que tinha sofrido violência doméstica, né? Então, foi digamos assim, uma descoberta, né? E agora uma nova maneira de a gente trabalhar a locução, que é como chega para a pessoa com deficiência visual a audiodescrição. Nesse processo, teve uma história que você falou que ia segurar essa história. Essa história é linda. Porque no processo, quando eu fui participar, eu achei que ia participar de uma maneira muito passiva. Eu não conhecia esse universo da acessibilidade, da audiodescrição. E aí eu falei, gente, eu posso participar? Eu gosto de participar de toda a parte do projeto. Eu carrego, gente, as pessoas acham que eu tô aqui de maquiagem, mas eu carrego as estruturas, viro à noite lá montando toda a parte. Eu colo carpete, gente. Vocês me veem assim, de madrugada, quem passa na montagem, eu tô lá montando com todo mundo. Aí de manhã eu apareço, arrumada, o povo fala assim, é a mesma pessoa? Eu digo, a mesma pessoa. Aí eu pedi pra Vera, eu falei, Vera, eu posso participar desse processo? Pode. E aí a gente achou, eu falei, gente, a temática, né, a gente trabalha no enfrentamento às violências, porque não é só um tipo de violência, contra mulheres, porque nós somos mulheres diversas, plurais. E eu acho que falar de enfrentamento à violência contra a mulher, enfrentamento às violências contra mulheres, já cria, né, o estereótipo na cabeça, é inconsciente. Então já vem um peso, sabe? E aí eu comecei a ver como é que era a produção dos roteiros. E os roteiros traziam esse peso. Eu falei, Jânia, não, porque eu conhecia as mulheres. Eu dizia, não, pelo amor de Deus, a gente está falando de pessoas reais, a gente está falando, Muriel, não é assim, vocês estão descrevendo características físicas, está se esvaziando da identidade dessa mulher. E a gente começou. Foi um trabalho intenso, mais de 70 pessoas envolvidas. Quando houve a entrega, foram pessoas cegas participar da exposição, né? E ter acesso à exposição. Então, como eles percebem a fotografia? Através da audiodescrição, né? A descrição da fotografia, eles ouvem a voz de Muriel, mas eles não estão vendo Muriel como eu. Como isso é formado? Através da audiodescrição. E aí, Vera pegou um diálogo que é emblemático pra gente. Conta, Vera. Um cego, ele já tinha ouvido, né, a audiodescrição da Muriel.
É uma fotografia que ela está numa posição de dança, com os 2 braços para cima, bem lânguida, não é? Tudo isso está dentro da casa dela, com eu acho que era até algo que ela tinha feito, da parede, não era? E aí eu vejo de costas alguém dizendo assim, não, essa foto aí é a Iracema. E ele estava tateando com os braços para cima, os cabelos tais. E eu fiquei assim, impressionada. Disse, nossa, ele está fazendo a própria áudio. Quando eu viro, é um cego áudio escrevendo para outro. Que a fotografia a fotografia era... Só que olha que bacana, ele construiu uma imagem da Iracema. Isso. A Iracema, para ele, é o repertório de uma mulher bonita, porque ela tem cabelos escuros. E aí ele faz assim, era assim, macha, essa aqui é a Iracema. E a gente tava vendo a situação do lado de cá, não tava entendendo do que tem umas plantas. Muriel tá com os braços assim, os cabelos longos. Então, a gente entende, porque o repertório dele, né, de uma mulher talvez forte, bonita, era essa Iracema. Ele falou, macha, essa aqui é a Iracema. E o outro fez assim, como é? Deixa eu ver. E botou o fone. Deixa eu ver. Isso é bacana. Ou seja, a imagem formada sobre o Muriel foi da Iracema, que para ele, né, essa mulher bonita e tudo mais, não foi de macho. Olha só o que ele podia, através da audiodescrição. Coitada. Entendeu? Uhum. A imagem que ele forma... Ou seja, a mensagem chegou da maneira correta, da melhor forma. E aí vocês ficam... eu imagino, né? Vibrando. Chegou! E deixa eu trazer a Muriel um pouquinho também para a conversa. Como foi esse processo para você, Muriel? Que a Andressa falou, é uma mulher forte, é uma mulher que fala e não sei o quê. Mas, assim... Como foi transformar essa dor em força, né? Fala um pouquinho desse processo e como o projeto te ajudou a te empoderar, a reconhecer e ressignificar a tua história. O projeto, ele trouxe essa condição didática de conseguir mostrar para a sociedade, né? A gente estava nessa condição de mostrar para a sociedade. E eu lembro que a primeira vez que encontrei a Andressa, eu queria que ela me dissesse o que ela queria de mim, não era? O que você quer de mim? Me diga aí o que eu posso fazer, o que você quer de mim? O que você quer que eu conte? E no momento que eu conheci a Andressa, eu já tinha passado pelo processo judicial, né? Eu já tinha passado por todo o processo judicial. E eu estava numa fase que eu estava iniciando um outro relacionamento. E a Andressa dizia, meu Deus, como pode, né? Ela já passou por isso tudo, não, já mas tá não assim. no sentido do julgamento, né? Tipo assim, você é uma inspiração. Né? Tipo assim, olha, ela eu tá quero ali, né? pra minha vida. Só para entender, Muriel, do início da identificação, dos sinais, de você realmente perceber que se tratava de uma violência doméstica, até a separação, judicialização, foi muito tempo, mais ou menos. Muito tempo? Foram 17 anos de relacionamento. Então, desses 17 anos... acho que quase um pouquinho mais do que a metade, houve um rompimento dessa relação. Os meus filhos eram muito pequenos ainda e eu sempre digo a mesma coisa, eu não tinha independência financeira, emocional e psicológica para romper esse relacionamento. E aí o que foi que aconteceu? Eu voltei pro relacionamento e vivi mais 7 anos dentro desse relacionamento, né? E dentro desses 7 anos eu construí uma linha de raciocínio para mim. Eu fiz uma projeção, como é que eu quero estar nos próximos 10 anos da minha vida. E eu sabia que eu não queria estar como eu estava antes, né? Então, como eu já conseguia dar nome às coisas antes da primeira separação, eu não sabia, eu banalizava tudo e eu não sabia identificar o que era abuso, o que não era e o que eu permitiria ou não. E tinha uma coisa muito clara na minha cabeça, eu queria escolher. Não tinha direito de escolha. E não fazia sentido para mim ser um ser humano se eu não podia ter direito de escolher o que eu queria fazer da minha vida. Era a única coisa que eu queria. Não, eu quero fazer isso. Não, eu só quero escolher. Não era possível dentro do relacionamento. Quando você vive um relacionamento abusivo, normalmente, o que acontece é que você não entende, mas vai se formando uma teia e você perde a sua identificação. Você não sabe mais quem é você. Então, você começa a projetar o que a sociedade quer de você, o que o seu relacionamento impõe, o que a estrutura familiar quer de você. Então, e isso é uma coisa que... isso não acontece como numa conta matemática, não é exato, né? É uma história que vai acontecendo com elementos culturais, sociais, e tudo isso vai transformando você naquilo que você não quer de você. Então, quando você percebe, às vezes...
Eu já escutei várias histórias de mulheres que dizem assim, a Inês é morta. Não adianta mais. Não dá mais tempo de mudar a minha vida, né? Ou então, eu passei 23 anos nesse relacionamento. Tu só tem isso? Eu ficar 23... Não quero. Não quero viver 23 anos da minha vida desse jeito. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que criar uma estrutura que eu pudesse ser a minha própria escolha sem depender de outra pessoa. Porque eu podia muito bem sair da dependência do meu relacionamento e entrar na dependência de outro relacionamento ou de um relacionamento familiar, né? Então, eu já tinha identificado que esse tipo de abuso ou de qualquer coisa, ele adivinha de estar dentro dessa estrutura. Eu sei que isso é a minha realidade. A Andressa falou no começo que cada um tem uma história diferente, você não tem um perfil para que isso aconteça. Identifiquei no segundo processo, que não era isso que eu queria para mim. A pessoa não aceitava o fim do relacionamento, né? Então, entram fatores psiquiátricos e psicológicos dentro desse processo e, claro, que tudo que eu tinha projetado em terminar um relacionamento ótimo, maravilhoso, como pessoas normais, não aconteceu, claro, né? E passei por todo o processo. Aí entrou perseguição, boletim de ocorrência, tudo aquilo que a gente já conhece. Delegacia da Mulher, noites e noites na Delegacia da Mulher, né? O que a gente não conta de história de que hoje até já tem a Casa da Mulher Brasileira aqui em Fortaleza. Já fui, conheço, né? É uma nova estrutura. Mas na época que eu precisei na Delegacia da Mulher, era um ambiente escuro, Eu também. perigosíssimo, sabe? Era até ridículo aquilo ser Delegacia da Mulher. Porque você chegava num ambiente de Era muro assustador. baixo, não tinha banheiro. E onde sabe? muitas vezes homens trabalhavam também, né? Nas delegacias. E outra coisa, a gente não fala sobre isso, mas a nossa sociedade ainda precisa... Não, ainda está arrastando, não está nem engateando ainda. Mulheres não reconhecem mulheres dentro de processo de violência doméstica. Ridicularizam, sabe? Questionam a sua condição, quando, na verdade, a única coisa que deveria existir era acolhimento. Você pode até questionar depois, mas no primeiro momento, você só tem que receber. A casa tinha que te receber muito bem. Depois que você passasse por se é ou se não é verdade, não cabe a quem recebe. A quem recebe só cabe receber. É só isso. E só que esse foi um processo muito Não doloroso. sabendo o que dizer, fique calado, né? É importante, entende? Mas eu não sabia o que dizer, né? Então não diga nada. Eu acho que... Mas tem coisa que diz que parece que enterra uma mulher em situação de violência. E a mulher que vem, que é uma vítima de uma violência doméstica, que sofre É novamente... revitimizada. É revitimizada. Que sofre Então, o novamente que uma a violência, sociedade está espaço não dizendo para preparado. você? Denuncia, vai lá, denuncia, não sei o quê. Aí você vai lá, faz o processo. Tinha aquele muito nadou e morreu na praia. Por quê? Porque na metade do processo, se você não tem suporte emocional, você vai sucumbir, você vai voltar Isso. para o que era antes. Porque às vezes é tão aterrorizante o processo que só de você olhar você já desistiu. Aí tu fica encurralada, porque tu sabe que se tu voltar, tu vai ser criticada de todo jeito. É tipo assim, apanhou e voltou, entendeu? E como ajudar mulheres como a Muriel, que enfrentou tudo isso e mesmo nesse processo de denúncia, de buscar, como ajudar mulheres em situação como essa? Eu tô falando assim, a família, os amigos, porque o apoio é muito necessário nesse momento, não? É fundamental. O que não nos disseram nasceu dessa vontade de eu preciso acolher mulheres porque eu tive acolhimento. Eu preciso abraçar pessoas porque eu tive o abraço. E um dos pilares da gente é a diversidade. Muriel está aqui hoje, mas poderia ser Tereza, poderia ser Emília, poderia ser Dona Salete, poderia ser qualquer mulher que faz parte do nosso projeto, porque a gente tem esse compromisso com a diversidade. No nosso projeto, a gente traz mais mulheres não brancas para contar a história do que mulheres brancas, porque é assim que acontece, né? A gente vê os dados, o feminicídio caindo de mulheres brancas, o feminicídio de mulheres negras aumentando ao longo dos anos. Então, a gente traz o dado para as histórias das pessoas. Muitas vezes, Thaís, quem tem espaço para contar a história, muitas vezes, é a mulher branca que sofreu violência, né? Recentemente teve um caso que uma figura pública branca sofreu violência e expôs isso de maneira pública, teve um grande acolhimento. Quase na mesma época, uma outra figura pública, que é uma mulher negra, influenciadora, também
divulgou nas redes sociais, partilhou nas redes sociais, tudo que ela passou. E tinha vídeo, tinha marca nos lábios, tudo isso. Gente, eu não vi repercutir 2 dias. O caso da mulher branca que... E, gente, eu não estou falando que não tem que repercutir o caso de mulheres brancas, mas a gente tem que começar a ficar atento. Quem é que é ouvida quando, né, se diz vítima de violência? Quantas mulheres negras parece que a elas é atribuída a violência como algo natural? Você aguenta, você é mais forte. Isso não existe. Então, o como ajudar passa... porque... Toda vez eu tento trazer um panorama maior para poder te responder as questões, Sim, né? Claro. Qual é a questão? O como ajudar passa, primeiro, para a gente entender que não existe uma única solução para todas as mulheres. Sim. Cada caso é um caso. E se aquela mulher está te contando algo, a primeira coisa, acolhe, né? Sim. Não vem questionado... Mulher, mas... por que isso aconteceu mesmo? Será que é exagero? Tu não tá vendo Sabe? coisa? Mas como foi? Como foi? Me diz aí, Muriel. Deixa a pessoa contar o que ela quiser contar. Isso é como se fosse quase um passo a passo de confiança. Pensa numa pessoa que perdeu a autonomia. Eu estou em situação de violência, eu não sei mais quem eu sou, eu não tenho mais autonomia, minha autonomia foi roubada. Vem alguém agora e diz, pois vamos fazer o seguinte, eu vou te pegar pelo braço e eu vou te levar na delegacia. Ainda continua sendo um movimento de não autonomia. É diferente de chegar e falar assim, amiga, você sabe que você pode denunciar? Ah, eu não sabia. Ah, eu sabia. Ó, já abrem 2 caminhos. Ah, eu sabia. Vamos por aqui. Ah, eu não sabia. Vamos por aqui. Ah, eu sabia. Então vamos lá, vamos pro segundo passo. Você quer denunciar? Eu não tô pronta agora. Pois então, quando você estiver pronto, eu tô com você. Tá certo? Vamos por precaução, fazer uma cópia dos seus documentos? CNH, RG, certidão de casamento, carteira de trabalho, vamos fazer uma cópia? Uma cópia da chave? Se por acaso, amiga, a situação acontecer, vamos criar um código no WhatsApp aqui? E aí a mulher vai se fortalecendo. Isso é um processo. E é um processo que ele é necessário ouvir a vítima para que a gente não tome a decisão por ela. É um processo de o que está acontecendo com você? Está acontecendo isso. E como você quer agir? Eu não quero fazer nada, eu quero só contar. Tá bom, então eu vou te ouvir. E aí acontece no segundo movimento. O que a gente pode fazer a respeito? Não, eu acho que eu gostaria de denunciar. Quer que eu vá com você? Vai sozinha, Thaís. E aí depois, essa mulher vai dormir onde? Depois que ela denunciar, eu vou voltar para casa. Ela acabou de denunciar esse marido. Ela vai voltar para casa? Para onde é que ela vai? Não, mulher, eu vou com você e depois eu te deixo na sua casa. Entendeu? Foi isso que aconteceu um pouco com você também, Muriel? Olha, a Andressa tá falando e eu tô lembrando de uma amiga de verdade, né? Não é uma amiga, não. É uma irmã que eu tenho. Marcela. Marcela foi a pessoa que... Desde o início, desde o primeiro processo, em lágrimas, eu dizia assim, não, acho que pelos meus filhos eu sou capaz de ficar nesse relacionamento até os 60 anos. Ela dizia, o quê? Você tá louca? Não, minha filha, arrume suas coisas e vamos pra minha casa. Você vai pra minha casa, você vai ficar comigo. E eu dizia, meu Deus, onde é que eu vou colocar a minha vida? Não, uma coisa de cada vez. Isso. Mas primeiro você vai pra minha casa. Então, dentro desse processo... Por isso que eu me sinto uma pessoa muito felizarda, porque mesmo que no meu entorno as pessoas não tivessem conhecimento sobre violência doméstica, ou ela já tivesse vivido alguma vez na vida dela qualquer coisa que remetesse à violência doméstica, ela soube trazer para a minha realidade aquilo que eu precisava. Então ela me acolheu naquilo que ela sabia, mas ela me acolheu exatamente naquilo que eu precisava. Isso. Eu precisava de uma casa segura para ficar. E ela me colocou dentro da casa dela. Por meses eu fiquei na casa dela. E não era tipo um ficar tranquilo, não, viu? Era um ficar que a pessoa me perseguia 24 horas por dia. Era polícia toda hora. Alguém E pagou ela, o preço. exatamente, ela pagou o preço por mim. Ela ficou ali comigo, firme e forte, né? E a minha família dizia, você tem que largar seu emprego. A única coisa que me dava dignidade era o salário que eu ganhava no final do mês. Como era que eu ia largar meu emprego? Não podia largar meu emprego. Ou seja, era vivendo literalmente com medo. 24 horas por dia. A grande questão é a gente entender qual é a necessidade de cada mulher. Olha só, as campanhas vêm, denuncie e ligue 180. Chega a parecer uma piada pronta, porque o número é muito curto. A gente sabe qual é o número, né? Liga e a coisa vai se resolver. A gente, no que não nos disseram, inclusive, a gente fala, peça ajuda e denuncie, porque não é um processo fácil para passar, nem acompanhado, quanto mais sozinho. E aí, qual é a questão? Tinha um dado de uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Ceará.
não sei como é que está isso hoje, é uma pesquisa antiga, mas ele dizia o seguinte, que mais ou menos 30% das mulheres que sofriam violência dependiam financeiramente nessa situação. Caramba, então 30% das mulheres que sofrem violência dependem financeiramente. É um número grande, né? Então, o que a gente tem que fazer? Promover ações com as empresas, iniciativa privada, sensibilizar a respeito da inserção no mercado de trabalho, da reinserção no mercado de trabalho. Mas aí, nesse mesmo dado, tem um outro lado da história. Então, 70% de mulheres que sofrem violência não dependem financeiramente. Por que permanecem? Ah, tem medo do agressor. Não, verdade. Existe o medo do agressor, existe medo de morrer. Existe a questão da dependência financeira, da dependência emocional, mas o que mais? E aí tem uma pesquisa de 2019 que foi feita em parceria, eu acho que com o Think Olga e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, alguma coisa nesse sentido. É uma pesquisa que eu me recordo mais do que ela trouxe. O que ela foi pesquisar? Quais são os motivos que fazem, né, mulheres permanecer em situação de violência? E o que elas elencam? Falam do medo do agressor, sim, da dependência financeira, sim, mas elas falam sobre vergonha e medo da exposição. E quando a gente fala sobre vergonha e medo da exposição, a gente está falando do papel da sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher. Porque medo do agressor, ok, é uma questão de segurança pública, né? Como o Estado vai mobilizar a polícia, vai capacitar a polícia, vai promover, enfim, espaços para que as pessoas possam pedir socorro e estarem seguras. Ok. Medo do agressor. Dependência emocional é uma questão de empoderamento. Como é que a gente está criando nossas meninas e os nossos meninos? Né? É uma questão de entender o lugar da mulher e que nós podemos fazer todas as coisas. Enfim, é uma questão social. Aí a gente vem com a vergonha. Vergonha de quem? Da sociedade. Com medo da exposição. Medo de quem? Não é do agressor. Então, peraí. A sociedade tem um papel fundamental e bastante intenso e quase que intencional, no sentido, ainda que não intencional, mas ele acaba sendo porque o processo de decisão dessa mulher, se ela vai ou não denunciar, passa pelo olhar da sociedade para com ela. Tá entendendo? E o detalhe que a Muriel, no caso da Muriel, que a gente está trazendo aqui a Muriel para, digamos assim, humanizar e exemplificar um pouco essa situação, né? A Muriel tem 2 filhos, né? Porque a violência doméstica, ela não ameaça só a vítima, ela mina a família inteira, né? Então também tem isso, né? Você teve que lidar tudo isso com os seus 2 filhos. Sim, e todos os dias até hoje, né? Assim, dentro desse processo de conscientização do que é violência doméstica, né? Você passa por um processo social. Então eu estou dizendo que isso é violência doméstica e o outro lá está dizendo, mas isso todo mundo vive. Isso dentro dos relacionamentos, né? Socialmente você vê as pessoas convivendo lá, né? Um grupo social convivendo. Aí você vê que os homens, eles ridicularizam as mulheres banalizam aquele comportamento e isso passa a ser, para mim, que estou defendendo ali toda hora, uma coisa, não sei se tem tanto crédito que ela está falando, porque isso acontece todos os dias na sociedade. Isso é violência doméstica? Isso... Não, então... Você trazer essa realidade e dizer, são 2 lados. Eu tenho um lado, claro, eu vou defender o meu, né? Eu tô aqui para dizer. Então, eu sempre digo, eu tô aqui para defender os meus valores. Eu só tenho dignidade se eu estiver defendendo os meus valores. Independente da condição financeira que você tenha, independente da sua condição religiosa, independente de qualquer coisa. E se eu tô embasada nisso daqui, me diz qual é a tua base. Que base social é essa que tu tem para defender isso, né? De falar sobre, sei lá, qualquer coisa que você traga e exponha a sua relação para a sociedade. Como é que você me respeita? Como é que você me respeita se você me trata de uma forma ridícula na frente dos meus filhos? Você descredita completamente a minha fala. Andressa falou, eu terminei esse relacionamento, eu já estava sem autoridade nenhuma, não tinha mais autoridade para nada. Então, e aí o outro que passa por esse processo com você, eu vou falar por mim, né? Ele já tem uma condição de autoridade maior do que a minha. Então, para eu poder dizer que a minha fala eu tinha que defender junto com a dele, eu tinha que gritar muito mais, eu tinha que me esforçar muito mais. Hoje, depois de 5 anos, meus filhos já estão quase adultos, o meu diálogo é diferente.
Mas quando você dialoga com filhos que não compreendem ainda certas coisas, o teu esforço vai ser muito maior. E se você não tiver o apoio da sociedade, como é que você vai acreditar aquilo que você está falando? Não tem crédito o que você está falando. Por mais que a pessoa diga que violência doméstica é isso e aquilo, as pessoas não sabem o que é violência doméstica. A única coisa que é claro para a sociedade sobre violência doméstica é a física. Isso. Essa é clara. Não E a precisamos mais sexual discutir. cometida no meio... Porque não é doméstica. A sexual cometida no meio da rua por um desconhecido. É. Que essa mulher tiver gritado muito, Que tiver as todas câmeras de roupas segurança rasgadas. filmaram. Exatamente. Mas como é que eu vou dizer para minha família, para os meus amigos, para os meus filhos? Como é que eu vou poder falar sobre abuso sexual? Eu tenho direito a essa fala? Eu tive que repensar isso muitas vezes. Se eu não estava agredindo psicologicamente os meus filhos falando sobre uma relação sexual destrutiva. Hoje eu não tenho mais esse tabu. Mas antes eu tinha que segurar a onda. Você falou que até a relação com seus filhos foi mudando no decorrer do tempo, Sim. não foi? E como foi colocá-los dentro de uma conversa que eles talvez não tivessem idade suficiente para isso? Como foi? Foi muito maior do que o que eu posso imaginar. Então, se foi muito maior do que eu posso imaginar, imagina tu, Pra né? eles. Não, imagina a Thaís tentar sim. imaginar que... Ou imagina a família, não é? Porque nesse processo, né, de acessibilização, além dos depoimentos das mulheres que a gente teve acesso, além dos documentários, durante a exposição, conversei bastante com os familiares, né? E uma das coisas eu disse, não, eu achei que era briguinha de marido e mulher. Sim. Então, a família não tinha a dimensão, ó, se a própria mulher não tinha a dimensão, a família também não tinha, né? Então, trazer esse diálogo... Hoje, a maioria das pessoas que me conhecem, que conviveram comigo durante o relacionamento, depois do relacionamento, elas não descreditam a minha fala. Alguns homens que têm algum relacionamento, né, que passaram por algum processo, questionam algumas coisas, né? Mas a minha fala hoje, com a minha história, ela foi validada. Mas essa discussão com os meus filhos durante muito tempo foi uma discussão muito dolorosa, porque era como se para eu defender a minha causa, eu tivesse que transformar o outro num monstro. Contar a sua história, né? É isso. Quando a gente conta a nossa história, parece que uma mulher que foi vítima de violência, eu passei por isso, isso e isso. Ai, mas ele... Não tô falando dele. Eu tô falando do que eu passei. E existe esse estigma, é muito louco isso, porque a partir do momento que a gente, né? Mas eu passei por isso e isso. Ah, mas ele é tão bonzinho. Não tô falando do seu caso, né? Esse é um discurso que a gente... Ai, mas ele é um colega de trabalho tão legal. Mas ele é tão legal, né? Poxa, ele é... Gente, ele é muito legal com todo mundo no trabalho. Gente, ele é super... Nossa, ele senta na mesa, ele Carinhoso, conversa com amoroso. todo mundo. Desde quando isso é argumento, né? Pra invalidar a dor que aquela mulher tá contando daquilo que ela passou. E outra coisa, ele pode ser uma pessoa maravilhosa, mas não justifica o comportamento que ele tem comigo. Exato. Não justifica. E se você aceita isso, você... Marina é minha filha, né? Então, Marina está aqui assistindo, Marina está aqui inclusive. assistindo. Então, tive várias discussões com Marina. Por quê? Porque Marina defendia a bandeira de Marina quando tinha 12 anos, era ele te ama tanto, você nunca vai entender o amor que ele tem por você. O que era a Marina com 12 anos e o que vai ser Marina com 17, dando um depoimento, eu tenho certeza que vai ser um depoimento completamente diferente. Porque a compreensão dela, diante de tudo que foi vivido durante esse período, mudou, gente. Não é a mesma coisa. Então, se Marina mudou o pensamento de 12 para 17 e Marina consegue perceber que relacionamento não é dor, não é sofrimento, que você não precisa depender emocionalmente. Quantas discussões eu tenho com Marina e Marina, minha amiguinha, depende emocionalmente do namorado e não sei o quê. Marina consegue identificar coisas. Eu, da idade da Marina, não consegui identificar coisas. Então, e o que é o processo de o que não nos disseram? É dar nome ao abuso. Você precisa dar nome ao abuso. Se você não der nome àquilo, quando é que um abusador vai entender
que nós, como sociedade, não aceitamos isso. E conversar com todo mundo. Quando a gente fala de conversar com todo mundo, a gente está falando de conversar com mulheres e homens. Você perguntou do que não nos disseram, né? A gente está focando muito na exposição porque Vera e Muriel participam da exposição do que não nos disseram há bastante tempo. Mas o projeto também tem rodas de conversa, tem palestras, também tem outras esse atividades, programa, né, de palestras dentro da empresa. Então, ao invés de a gente porque chega março, é o mês da mulher. Todo mundo lembra que é o mês da mulher. A gente fala sobre mulher, a violência contra a mulher. Chove convite para fazer palestra sobre o assunto e acaba março, parece que acaba a mulher, acaba o mês da mulher, acaba a violência contra a mulher, né? O assunto morre. Você chegar para alguém, tipo, no mês de maio, que é mês das mães, e falar sobre violência contra a mulher, você tá pesando. Se você chegar no mês de junho, sei lá, e falar sobre violência contra a mulher, gente, é um mês junino, é um mês de festas. Feliz, então, né, assim, de felicidade. E como se não acontecesse, acontece o tempo inteiro. Nesse processo, a gente entendeu que a gente precisa conversar com todo mundo. Acessibilizar é importante por isso. Pessoas surdas precisam participar da conversa, mulheres e homens. Pessoas cegas precisam participar da conversa. Nunca esqueci quando a Rebeca trouxe, nossa consultora, ela trouxe uma história, você lembra que ela falou assim, peraí, eu sou uma mulher cega. Se ele usa tornozeleira eletrônica, se eu recebo uma medida protetiva, a história foi essa, se eu recebo uma medida protetiva dessa de tantos metros, como é que eu vou saber que ele está à distância? Eu preciso de uma tornozeleira eletrônica ou algo que faça um barulho quando ele estiver perto de mim, porque eu sou cega. Ou seja, se você não ouve histórias diversas, você não consegue pensar em soluções para cada situação. E desenvolvimento de políticas públicas, Exatamente. né? Voltadas para essas mulheres. E aí, o nosso papel da sociedade. Então, Muriel está contando história aqui, né? A gente tem mulheres de classes sociais diversas, a gente tem mulheres de identidade étnico-racial diversas, a gente tem mulheres com histórias de vida diversas, de diversas idades. Uma mulher de 20 e poucos anos que conta uma história, vem uma outra mulher de 57 anos que conta uma história, né? E aí, como a gente precisa criar um repertório mais amplo sobre o que é violência, né? Sobre como acolher, sobre como as possibilidades de rompimento, sobre o que fazer a respeito do assunto. Thaís, eu sou uma curiosa a respeito, porque, honestamente, a gente tem um projeto muito consolidado, é um projeto reconhecido no Brasil inteiro, isso é fantástico. Mas eu não chego aqui com essa pompa de, olha, Thaís, eu vou dizer aqui os 5 passos para acolher. Eu vou te dizer agora, porque eu não acho que cabe só a mim pensar. A minha cabeça ela é extremamente limitada quando a gente está falando de um problema social, mundial, que a ONU considera, né, uma epidemia. É considerado uma epidemia. Uma pandemia de violência contra mulheres é algo muito complexo que o que eu pensar, mesmo ouvindo muitas mulheres, ouvindo muitos homens, estudando a respeito do assunto, ainda assim, como eu entendo esse processo, todo mundo tem participação ativa nisso, entende? Então, é uma convocação o tempo inteiro de como é que a gente... a Andressa não falou sobre isso. É verdade. Entende? A Andressa não pensa sobre isso. É verdade. Não é um projeto para ser feito sozinho. Só na acessibilidade a gente tinha 70 pessoas envolvidas para acessibilizar. Quando foi, Mama, que você... uma equipe tão grande para acessibilizar... na época eram 16 fotografias. Era muita gente. Porque, além da audiodescrição, né, que era uma equipe, tinha a equipe do design, que é coordenado pelo professor Roberto Vieira, da UFC, tinha a grande equipe, né, de bolsistas da arquitetura e do design, e tinham também algumas fotógrafas que participavam da discussão. E foi difícil. Nós já tínhamos passado por esse processo lá na ponta dos dedos, né, da fotografia feitas por cegos, mas foi difícil no entendimento do que era o projeto e principalmente na emoção que ele causou, né, tanto nas mulheres participantes do projeto quanto nos homens, né? Então, eu acho que entrou alguma coisa em nós antes e depois desse projeto. Né, de como é que essa audiodescrição, né, que é a nossa parte do projeto, ela conversa com a construção da peça tátil. Foi outra discussão enorme, porque
a representação tinha sido completa, não é, da mulher numa reprodução 3D, né? Ficou completa. Por exemplo, foi a própria Salete, não é? Aí a Rebeca chega e diz, não, eu não estou conseguindo visualizar, então ficou lindo visualmente, mas não ficou bonito, Útil. né? Útil no tato. Ela disse, eu não sei o que é pele, eu não sei o que é acessório. Então, foi a discussão de como seria, não é? Então, o que ficou, não ficou, foram em MDF, as peças, né? O que era pele ficou no MDF, né? E os acessórios com o 3D, né? É um com trabalho que leva 3D. quanto tempo? Esse Esse trabalho de trabalho, na época, acessorização. levou 6 Levou meses. 6 meses. 6 meses. E muito intenso. Não, Não foi um trabalho normal, a gente nem podia contar que foram 6 meses, a gente tem que Não, e fingir, a Vera, Andressa que, disse, não, a gente tanto vai fazer isso. tempo, nós já temos que começar. Eu disse, não, é pouco tempo. Né? E ainda teve E quanto tempo a demorou parte essa última técnica. edição, Vera? Nossa, essa última foi uma loucura, porque o 3 material meses? foi em acrílico, não, acho que 3 meses, 2 3 meses. meses, 2 meses, né? E o Miss queria os áudios, né, as locuções, uma semana antes. Né? A Então, gente foi uma terminando loucura. em cima, correndo, porque não é um processo Para o pessoal simples. entender, tá na terceira edição Isso. da exposição, né? Isso. Do projeto. Então, o Miss foi fora, né? Foi naquela parte externa. Então, as peças foram em acrílicos com a fotografia colada por baixo. Mas, mesmo assim, os detalhes, eles são em camadas, né? Digamos, se ela está segurando uma câmera, né? Então, essa câmera, ela é trabalhada em camadas, para poder, quando a pessoa com deficiência visual, ela toca a peça, né, e ouve a audiodescrição, ela entende o processo, tem a questão da fruição, da emoção. Viu o que aconteceu com a fotografia da Muriel? Né? A fotografia da Muriel causou uma fruição, uma emoção grande, né, de quem era aquela mulher. É isso que a gente quer, é isso que a gente está discutindo. A dissertação de mestrado da Andressa vai muito nisso, porque nem sempre a gente teve sucesso nisso, de singularizar a mulher. Isso. Né? Então, a Muriel foi singularizada, mas muitas das mulheres não foram. Né? Como assim singularizar? Sim, aquela ali é a Muriel. É uma mulher, e não uma mulher branca, dos cabelos, como a gente se descreveu, né, no começo. Não isso, aquela é uma mulher branca, mas é a Muriel. Isso. Então, as mulheres, por exemplo, as mulheres negras, né, que foram várias, as mulheres pretas, muitas vezes não dá para diferenciar uma da outra. Nesse processo, se você não pensar a audiodescrição. Isso. É isso que Vera falou. O nosso desafio lá não era simplesmente criar uma audiodescrição ou trazer histórias como se todas as histórias fossem as mesmas. Foi o que eu falei, eu me identifico com várias coisas da história de Muriel, mas tem outras que eu não vivi. E mesmo que eu não tenha vivido, ainda assim eu me conecto. Então, a conexão não parte de um lugar de, eu sei o que é isso, então logo me emociono. Se eu não sei o que é isso, se eu nunca vivi a violência, se eu nunca... Né? Essa história é completamente fora da minha realidade, então eu não me conecto. Não é assim. O processo de ouvir, né, a vida de mulheres e de contar histórias é entender que existe uma questão social. A gente está falando de mulheres que, em comum, sofreram violência, seja ela, né, qual tipo de violência for, ou mais de um tipo, mas cada mulher é uma mulher. Cada história é uma história. E no processo da audiodescrição, isso ficou muito forte. A gente estava audiodescrevendo pessoas reais. Eu não estava descrevendo uma taça. Essa aqui é uma taça de vidro, ela tem água, até, sabe? Eu não estava descrevendo um objeto. Ou uma personagem de filme. Que não tem uma história, que não tem uma família, uma comunidade. Estava descrevendo até então. Não é? Então, foi um processo... Primeiro, das pessoas cegas, né, que elas fotografaram várias pessoas,
pessoas, mas isso não ficou muito patente. Só que agora, não é, que nós estou terminando o relatório do meu projeto do CNPq, da minha bolsa do CNPq, e aí eu chamei a Andressa ontem e mostrei uma cega dizendo justamente isso, que é a dissertação da Andressa. Eu disse, eu nunca achei que fosse interessante essa história de descrever pessoas, porque uma amiga minha, ela foi para ser descrita e não tinha nada a ver. Disseram que ela tinha nariz fino, que ela tinha olho tal, não tinha nada a ver com ela. Quem é essa pessoa, Quem né? é essa pessoa? E aí ela mesma foi para um processo, né, que eu acho que ela ia ser figurante de uma novela, e aí o cara chegou para ela, não, eu tenho cabelos black, eu tenho tal, se você precisar me reconhecer, né, porque era muita gente trabalhando, então assim, aí, ela disse, agora eu sei para que serve. Olha Agora só. eu sei para que é importante, né? Quando a gente descreve pessoas, né, a gente não vai descrever só o traço ou a identidade étnico-racial que é visível. A gente vai descrever quem é aquela mulher. E esse é um processo de dignidade. Vera falou, né? Quando começaram os roteiros a serem feitos de mulheres negras, por exemplo, a descrição era muito parecida. Eu falei, gente, mas Luciane não tem nada a ver com Salete, que não se parece com Emília e não se parece com Tereza, nem com Dominique. São mulheres de faixa etária distintas, nem com Maria. São mulheres aqui que não são parecidas em nada. Por que a gente está fazendo uma descrição tão similar? Onde está, né? E aí uma questão que passa por letramento racial, perspectiva de gênero. É um trabalho muito complexo, Thaís, mas muito gratificante no final, eu imagino. gratificante. Gente, eu passaria aqui horas conversando com vocês. Azari, sério, assim, renderia muita coisa pra gente conversar ainda e se aprofundar realmente em questões tão importantes, se aprofundar na história da Muriel, no trabalho de acessibilização, na tua história e na história do projeto também. Só para o pessoal entender, quem tá chegou depois, nós conversamos com a Andressa Meirelles, que é jornalista, fundadora, diretora executiva do projeto O Que Não Nos Disseram, Muriel Damasceno, que é gestora de produtos e foi uma das primeiras participantes do projeto, Sim. uma das primeiras fotografadas do projeto, e também tivemos aqui a Vera Santiago, que é professora, doutora e coordenadora do processo, aliás, do projeto, nesse momento de acessibilização do conteúdo produzido. Gente, muito obrigada, eu queria deixar um espaço para vocês falarem com quem está nos assistindo, Muriel, Vera e Andressa, para que mais do que já foi tocado aqui em todas nós e quem está nos assistindo, mas que vocês deixem uma mensagem mesmo de esperança, de que é possível e até mesmo para que as pessoas conheçam mais o projeto, né, fora o podcast. Vai, Andressa. Ai, gente, é um convite muito sincero. Eu nunca passei por isso, que você tá ouvindo a gente conversando e falou, nossa, essa é uma realidade que é muito distinta, muito diferente da minha. Que bom, mas ainda assim você faz parte da solução desse problema, porque isso acontece o tempo todo com mais mulheres do que a gente imagina, mais mulheres do que a gente sabe. Então, se você nunca passou por isso, começa a pensar o que você pode fazer por uma mulher em situação de violência. Se você está em situação de violência, é possível sair. Me emociona. Porque eu sei que é difícil. A gente conversou aqui, deu certo, Thaís. Mas nessa exposição agora do MIS, a gente trouxe o retrato de uma irmã e uma mãe que perderam essa pessoa da família, que perderam Caiane. Então, Brenda, irmã de Caiane, Luciana, mãe de Caiane, representando a falta de uma mulher que não está mais aqui. Então, se você está em situação de violência, peça ajuda. Se puder denunciar, denuncie. Se não souber nem como, né, passar por tudo isso, entre em contato com a gente no @o que não nos disseram. A gente vai tentar ajudar como possível, encaminhar para que a gente possa ajudar. Mas é possível sair, é possível viver. A vida é sua e a vida, ela é boa de viver. Vocês estão ouvindo isso de uma mulher que sofreu violência e vários tipos de violência. Então, se você é uma mulher que está sofrendo violência, tenta de novo. Às vezes você fala, já tentei sair uma vez e voltei. Tenta mais uma vez. E se você é um homem, tá, né, ouvindo, assistindo ao podcast... Sim, temos homens que né? assistem também.
você faz parte da solução desse problema. A raiz, né, a espinha dorsal, talvez, da violência contra a mulher seja o machismo. A gente não está falando de uma luta contra homens, a gente está falando de uma luta contra o machismo. O machismo mata homens também, o machismo faz mal aos homens, e se os homens são aqueles que mais causam a violência contra a mulher, são os homens também que têm a possibilidade de encerrar esse movimento. Então, se você é homem, junta mesmo nesse processo de construir um mundo melhor para todo mundo. Porque eu acredito que o mundo sem violência contra mulheres é um mundo bom de se viver para todo mundo, né? Ai, que lindo. Ai, Muriel, você. O que não nos disseram é um projeto que fala de vidas reais. Eu sou uma delas. E Vera falou aqui o que ela era antes do projeto, o que todas essas pessoas que fizeram parte desse projeto se tocaram e mudaram a forma de pensar. Então, eu acho que nós, como sociedade que vive, né, tem que entender que o sofrimento causado por essa violência doméstica, ele está em todos os pontos. Eu acredito também, Andressa, que os homens que praticam a violência doméstica, até de forma, às vezes, inconsciente, também traz um sofrimento muito grande, né? Então, assim, para que a gente realmente quebre esse ciclo e traga um processo de identificação, de conscientização, e a gente possa, de verdade, construir uma sociedade com valores diferentes do que são praticados hoje. Então, as histórias são reais. A gente fala sobre superação o tempo todo. E superação não é deixar de viver. Então, eu continuo cheia de problema, viu, gente? A minha vida cheia de boleto para pagar um monte de coisa. Mas essa parte da violência doméstica, eu posso dizer de peito aberto. Me separei de novo agora, me divorciei de novo. Mas me divorciei de uma maneira tão linda, tão bela, como eu merecia, normal, né? Então, eu posso... Hoje eu me considero uma pessoa normal. Eu sempre digo isso e o povo acha graça, né? Mas sou normal. Por quê? Porque não me condiciono mais, não me coloco mais nessa condição de vítima de violência, de violência doméstica, que era uma coisa que me trazia um peso tão grande que eu não podia mostrar o meu rosto para as pessoas e me sentir como eu sou, né? Então, gente, obrigado. Sou Muriel Damasceno. Ai, me arrepio todinha. Tá acabando. Thaís, ela fala, sou Muriel Damasceno. O final do vídeo dela, ela faz isso. Eu falo, quem é Muriel depois de tudo isso? Aí ela faz, eu sou Muriel Damasceno. Ai, ela inteira, Thaís. Iracema. A versão de Iracema mais bonita, mais bonita. Ô, Muriel, eu espero de verdade que a sua voz, não só a sua, da Vera e da Andressa também, que as vozes de vocês possam chegar da melhor forma possível para essas mulheres que sofrem violência, não conseguem romper esse ciclo, ou mulheres que conhecem outras que passam por isso e muitas vezes não sabem como ajudar. Então, assim, gente, realmente eu tô simplesmente encantada com essa gravação. Muito, muito obrigada por me ensinarem tanto também. E eu quero deixar o seu espaço, velho. Ah, mas agora eu vou falar. Agora é a minha vez. Eu vou falar das 30 mulheres, não é mesmo? A mãe da Caiane e a irmã, não é? Mas eu quero falar o quanto... Para a Muriel já disse muitas vezes, mas o quanto foi prazeroso de escrever vocês, né? E da segunda edição a gente conversou com as mulheres, foi mais do que nessa terceira, mas o quanto foi importante conhecer suas histórias, descrever vocês, tanto na audiodescrição como na peça tátil, quanto em libras, na legendagem, e o quanto nós aprendemos com vocês e com as histórias de vocês. Ela é linda, 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 generosa. Não, só palmas para vocês, gente. Muito, muito obrigada. E você que está nos assistindo, compartilhe esse episódio. Não é só para mulher, não. É para a família toda. Porque isso aqui é para a sociedade. É um chamado para todo mundo chegar junto. Violência doméstica não é só, não diz respeito só à mulher, mas a todo mundo. Então, compartilha. Nós estamos presentes sempre nos canais, nos principais canais, plataformas de áudio. Nós estamos
no canal do YouTube do Diário do Nordeste também. Toda segunda-feira, de manhãzinha cedo, já sai um episódio novo. E nós também estamos falando com o pessoal da Verdinha, a querida Verdinha, o pessoal que nos assiste. Então, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência e fica sempre ligado nos próximos episódios, tá? Ó, um cheiro, povo! Tchau, tchau.